Você se lembra daquele domingo à tarde, com a família toda reunida na sala, esperando ansiosamente para ver a banheira do Gugu, o táxi do Gugu ou, quem sabe, a prova da banheira. Se você viveu os anos 90 ou o 2000, com certeza tem uma memória afetiva com ele. Mas você já parou para pensar por que Antônio Augusto de Moraes, Liberato, o nosso eterno Gugu, se tornou um dos maiores fenômenos da televisão brasileira? O que existia por trás daquele sorriso contagiante e do grito de Viva a Noite, que ecoava por todo o Brasil? A história dele é muito mais fascinante do que você imagina. A jornada do nosso Gugu começa de um jeito bem inusitado. Imagina um garoto de apenas 13 anos, completamente apaixonado por televisão, que decide escrever cartas com sugestões de programas para ninguém menos que Silvio Santos. Isso mesmo, o jovem Gugu era tão criativo e insistente que Silvio Santos não só leu as cartas, como o contratou. Ele começou como assistente de produção no SBT, um verdadeiro faz-tudo nos bastidores. Mas Silvio, com seu olhar clínico para talentos, viu algo a mais naquele menino. Ele viu um comunicador nato. Não demorou muito para Gugu ganhar seu primeiro programa, o Viva a Noite. E que explosão! Aos sábados, o Brasil parava para ver Gugu. Ele trazia as maiores bandas do momento, fazia gincanas malucas e tinha um carisma que conectava com todo mundo, do jovem ao mais velho. Quem não se lembra dos musicais com Manildo ou Dominó? Ele praticamente moldou a cultura pop daquela geração. Gugu não era só um apresentador, ele era o amigo que a gente queria ter, aquele que animava nosso fim de semana. Mas foi aos domingos que ele se consagrou, assumindo o Domingo Legal. Gugu iniciou uma das disputas de audiência mais lendárias da TV brasileira, competindo diretamente com o Faustão. E ele não tinha medo de ousar. O programa era uma mistura de tudo. Tinha emoção, com histórias de superação e reencontros. Tinha polêmica, com entrevistas que davam o que falar na segunda-feira. E tinha muita, mas muita diversão. Quadros como a banheira do Gugu se tornaram um marco. Pode parecer simples hoje, mas naquela época era uma loucura. Artistas disputando sabonetes numa banheira geravam picos de audiência e muita conversa. E o táxi do Gugu? Ele se disfarçava e surpreendia anônimos e famosos, criando momentos hilários e genuínos. Gugu tinha um talento especial para transformar o simples em algo extraordinário. Ele sabia exatamente o que o povo queria ver. Uma curiosidade que pouca gente sabe é que Gugu quase foi para a Globo no final dos anos 80. O contrato estava praticamente assinado, mas num ato quase de novela, Silvio Santos foi pessoalmente ao aeroporto e convenceu Gugu a ficar no SBT, oferecendo a ele um salário maior e, mais importante, o espaço que ele merecia. Esse episódio mostra o quanto Silvio acreditava e valorizava o talento de seu pupilo. A relação deles era quase de pai e filho, uma parceria que definiu a história do SBT. Fora das câmeras, Gugu era descrito como um homem extremamente reservado, inteligente e muito generoso. Diferente da figura expansiva da TV, ele era um pai dedicado e um empresário visionário. Ele investiu em diversos negócios, desde postos de gasolina a parques de diversão. Ele entendia que a carreira na TV poderia ser passageira e construiu um verdadeiro império, sempre com muita discrição. Seu lado humano também brilhava em quadros assistencialistas. Lembra do De Volta para Minha Terra? Gugu não apenas contava histórias de famílias que sonhavam em retornar para suas cidades de origem. Ele realizava esses sonhos. Eram momentos de pura emoção
que mostravam a empatia e o coração gigante do apresentador. Ele usava sua enorme plataforma para mudar vidas de verdade, e isso o conectava ainda mais com o público. A carreira de Gugu também teve seus momentos controversos, como a famosa entrevista forjada com supostos membros de uma facção criminosa. Foi um ponto baixo, um erro que abalou sua credibilidade, mas Gugu soube reconhecer a falha, se desculpou publicamente e trabalhou para reconstruir a confiança do seu público. E sua resiliência e a forma como lidou com a crise também fazem parte de sua história. Depois de décadas no SBT, ele buscou novos desafios na Record TV, onde continuou a inovar com formatos como o Power Couple e o Canta Comigo. Ele mostrou que seu talento não dependia de um canal ou de um dia da semana. Ele era Gugu Liberato, um mestre do entretenimento, capaz de se reinventar e continuar relevante mesmo com as mudanças na forma de consumir mídia. Em novembro de 2019, o Brasil parou. A notícia de seu acidente doméstico e sua morte prematura foi um choque devastador. A comoção nacional foi gigantesca. Pessoas de todas as idades, de todos os cantos do país, sentiram a perda como se fosse de um membro da família. Gugu entrou em nossas casas por tantos anos que ele se tornou parte de nossas vidas, parte da nossa história. Os domingos nunca mais foram os mesmos. Então, por que Gugu marcou tanto o Brasil? Porque ele era autêntico. Ele era o sonho do menino pobre que venceu pelo talento. Ele era a alegria contagiante, a emoção à flor da pele, a polêmica que gerava debate e a generosidade que inspirava. Gugu não era apenas um apresentador, ele era um contador de histórias, um realizador de sonhos, um espelho da alma brasileira. Seu legado vai muito além dos quadros icônicos ou dos pontos de audiência. O legado de Gugu é a memória de um domingo feliz em família. É a prova de que a televisão pode sim unir, emocionar e fazer a diferença. Ele pintou o nosso fim de semana com cores vibrantes e deixou uma saudade que o tempo não apaga. Deixa o seu like, cara, se inscreve nesse canal e ativa o sininho para não perder mais vídeo nenhum. Eu vou ficando por aqui, fiquem com Deus, tá? Até a próxima e tamo junto e aguardo o próximo vídeo.